Não vejo, por parte dos órgãos, a não ser do ministro Alexandre de Moraes, rapidez para investigar fake news que matou brasileiros. Não é iniciativa. Quando comprovadamente, cientificamente está comprovado que não serve esse tratamento precoce que mata pessoas. O que nós vimos, associações sendo bancadas por laboratórios. Laboratórios estão bancando anúncios para aumentar a venda de ivermectina, aumentar a venda de cloroquina com a morte das pessoas, dos brasileiros. O que nós estamos vendo, que aí não existe nenhum inquérito contra essa senhora, é que a doutora Mayra foi no meu estado, no estado do Amazonas, na minha cidade, cidade de Manaus, e lá levou à morte centenas de amazonenses. Em vez de nos dar oxigênio, nos deram cloroquina. Cria vergonha, cara, vai trabalhar. Nós recebemos do governo federal equipamentos como monitores, respiradores, bombas de infusão. Estamos sendo socorridos nesse momento com a questão das mini usinas que estão chegando aqui no estado do Amazonas para a produção de oxigênio, que serão instaladas nos hospitais. Enfim, a gente tem trabalhado aqui dentro do que é possível para a gente conter a pandemia aqui no Amazonas. Não vi, até agora, com vídeos comprovando, ninguém tomar a iniciativa de representar contra essa senhora. Ninguém tomou iniciativa. É um claro crime contra a vida. Não precisa a CPI chegar ao relatório final com isso. Agora, estamos pedindo o afastamento dela. Esperamos que a justiça seja ágil, que afaste imediatamente uma senhora que levou à morte irmãos e irmãs minhas do meu Amazonas. A mulher do senador e ex-governador do Amazonas, Omar Aziz, foi presa temporariamente pela Polícia Federal. Nesme Aziz é vice-presidente do PSD do Amazonas e concorreu ao cargo de deputada estadual nas últimas eleições, mas não se elegeu. A ex-primeira-dama, o marido dela, 3 irmãos do ex-governador e mais 3 policiais militares estão entre os alvos da Operação Vertex da Polícia Federal. Segundo as investigações, eles teriam desviado cerca de 140 milhões de reais do Sistema Único de Saúde. Nesme, que seria laranja do marido, Omar Aziz, declarou mais de 30 milhões de reais em patrimônio. Ela já havia sido presa no dia 19 de julho e solta 2 dias depois por uma liminar. Como o habeas corpus foi cassado, Nesme voltou para cumprir mais 3 dias de prisão temporária. A ex-primeira-dama é acusada de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Eu estou aqui não é só por isso. Há pouco, o senador Marco Rogério falava que eu estava aqui com o fígado. Não estou, Marco Rogério. Eu não estou aqui para fazer justiça com as minhas mãos, nem para utilizar nenhum órgão para prejudicar A ou B. Eu estou aqui para fazer justiça para os quase 600 mil brasileiros que perderam a sua vida por ineficiência, omissão do governo federal. Que isso, Heitor? É mentira dele. Como governador de estado, o senhor se sente apoiado pelo governo federal? Eu tenho tido o apoio do governo federal desde o início da pandemia. O Ministério da Saúde tem se mostrado muito presente, inclusive tem uma equipe do Ministério aqui nos acompanhando e dando todo o suporte, principalmente no envio de equipamentos, na transferência de algumas experiências, da montagem de fluxos, de cronogramas, enfim, de toda essa tratativa relacionada à questão da Covid-19. O governo federal, eu tenho que reconhecer que tem sido um grande parceiro do estado do Amazonas nesse combate à pandemia. Nós recebemos do governo federal equipamentos como monitores, respiradores, bombas de infusão. Estamos sendo socorridos nesse momento com a questão das mini usinas que estão chegando aqui no estado do Amazonas para a produção de oxigênio, que serão instaladas nos hospitais. Enfim, a gente tem trabalhado aqui dentro do que é possível para a gente conter a pandemia aqui no Amazonas. Não, é um político fazendo demagogia irresponsavelmente com o sofrimento da
E eu acho que ele vai ter que ser responsabilizado, né? A doutora Mayra Pinheiro e a doutora Nise Yamaguchi estão processando esse senhor. Agora, eu quero perguntar, eu não vou ficar gastando tempo com uma cena revoltante dessa, né? Uma cena bizarra dessa, né? Eu quero perguntar à classe médica. Eu quero perguntar às associações de médicos. Existe uma médica sendo caluniada por um político irresponsável que tem hoje muita notoriedade, muito espaço na imprensa, esse político aí que vocês viram, que dispensa descrições. Esse político é um herói, praticamente, aí numa parte da imprensa. Você veja o momento que nós estamos vivendo, né? Então, eu quero saber da classe médica, eu quero saber das associações de médicos, ao assistir este político acusar uma médica mentindo de assassinato. É isso que ele está fazendo. Esse homem está tentando destruir uma pessoa. Esse homem está tentando aniquilar uma pessoa na base da brutalidade. Esse homem está tentando cancelar a possibilidade de alguém exercer a sua função de médica e a sua função de servidora pública. Ora, se uma sociedade mais ou menos sadia não se revoltar contra uma situação como essa, e é o seguinte, senhoras e senhores, doutores, isso não pode ser esta médica agindo sozinha, procurando um advogado para se defender desse massacre. Isso tem que ser uma reação da sociedade. Se a sociedade, por meio de Ministério Público, por meio de entidades de classe, por meio de formadores de opinião que não perderam o seu juízo definitivamente, não repudiar essa violência explícita, essa sociedade não pode mais ser chamada de sadia. E nós estamos nesse limiar, né? Infelizmente, nós estamos nesse limiar. No momento em que Omar Aziz e Renan Calheiros passaram a pautar o debate político nacional, porque estão fazendo aí o seu histrionismo anti-Bolsonaro, a conveniência do momento, já foi fora Temer. Não percam seu tempo achando que dá para colar algum emblema ou algum estigma de adesão a político A ou B, não. Aqui não. Já foi. O nomezinho do jogo já foi também o Fora Temer, os indignaldos de plantão. Né? Não era isso? Fora Temer é o pior homem do mundo, não era isso? Quando o Brasil tinha um governo de desintoxicação do petismo, de recuperação das instituições, de reforma, foi o que nós vimos. Então, nós estamos aí diante de uma sociedade que está brincando desse joguinho, né? Vamos fingir que tem um inimigo lá, vamos atacá-lo e vamos tentar assassinar a reputação de uma pessoa, de uma médica, como se ela fosse uma agente do mal. Isso não pode terminar bem. Quando a CPI entrou em recesso. Então, nós vamos vamos intimar duas pessoas aí que tem que se explicar aqui. Primeiro, evidentemente, é o Omar Aziz. Ele vai ser ouvido aqui pelo programa para explicar aqui por que não comprou nenhum leito de UTI enquanto foi governador do Amazonas. Quando a pandemia começou, havia um leito de UTI em todo o interior do estado. E ele foi governador durante 4 anos e vai ter que explicar porque não comprou. Leito de UTI não precisa esperar pandemia para existir. Quantos hospitais construiu e o que tem a dizer sobre os casos de pedofilia, né, nos quais foi envolvido aí pelas investigações policiais. Também vamos intimar o Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo, para explicar por que
ele não reage às sucessivas desobediências praticadas pelo Omar Aziz contra a doutora Mayra, porque foi o Lewandowski que permitiu a quebra do sigilo da doutora Mayra e agora fica com a cara de quem não está enxergando o que se passa, quem não recebeu a cara de paisagem, né? Não recebeu nenhuma dos recursos apresentados, das ações judiciais apresentadas pela doutora Mayra, e permite que o Omar Aziz fique distribuindo material que é sigiloso entre jornalistas, amigos. Então vamos começar os trabalhos aí com esses dois aí, que eu acho que é um bom começo. Se os companheiros concordarem, está aprovada a intimação dos dois. É isso.